Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Não esqueçam de deixar seu like e também se inscreverem no canal se vocês amam o mundo das línguas. Aqui, esse vídeo sobre o famoso verbo to be. Muita gente fala, verbo to be, tudo básico, aquela coisa em inglês básica. Mas você que acha que conhece a língua inglesa, talvez esteja errado. Aqui é o verbo to be que você não conhece. Na conjugação afirmativa, a gente tem aqui o verbo to be que você provavelmente já conhece. Você acha que é basicamente só isso. No presente, I am, you are, he is, we are, you are, they are. No passado, I was, you were, he was, we were, you were, they were. O gerúndio being, o particípio passado been e o imperativo be. Ou seja, o infinitivo to be. Se lembrando que esse to do infinitivo já não é uma parte obrigatória do infinitivo. A tradição gramatical inglesa coloca o to para marcar o infinitivo, mas o infinitivo mesmo do verbo be, do verbo to be, não é to be, é be. To é uma preposição, ou um complementizador, de acordo com algumas gramáticas, que acompanha o infinitivo. O infinitivo não é to be, o infinitivo é be. Por isso que no futuro a gente usa, por exemplo, I will be. A fórmula do futuro é o verbo auxiliar will, mais o infinitivo do verbo. No caso, não é I will to be, I will be, I can be, eu posso ser. Então a gente já vê que o to não faz parte do infinitivo, ao contrário do que muita gente pensa. Na conjugação negativa, também nenhuma grande surpresa, provavelmente vocês já conhecem. A conjugação negativa, aqui eu coloquei a forma abreviada, que é mais difícil, porque a forma não abreviada é meramente o not depois do verbo. O verbo be não é negado pelo sistema do, não tem aquele don't. I speak, I don't speak. He speaks, he doesn't speak. O verbo be não é assim, ele é negado pela partícula not colocado depois dele, como eram todos os verbos do inglês, um pouco mais arcaico. Então a gente tem I am not, na primeira pessoa não há contração. You aren't, he isn't, we aren't, you aren't, they aren't. No passado, wasn't, weren't, wasn't, weren't, weren't, weren't. O gerúndio, obviamente, not being. O particípio passado, not being. O infinitivo not to be. Veja bem, olha a negação do infinitivo, talvez vocês não saibam isso. Não ser não é to be not, é not to be. Eu prefiro não ser o inimigo. I prefer not to be the enemy. Veja a diferença. Não é I prefer to be not the enemy. É I prefer not to be. A negação de todo infinitivo em inglês é o not antes do to. O not vem antes do verbo. Isso é um resquício da regra do antigo germânico que colocava o infinitivo sempre no final das orações. Então o not tinha que pular para antes. E a gente tem também o imperativo aí, don't be. É a única instância em que o verbo be aceita o verbo do como auxiliar de negação. Nas outras formas, a negação não tem o do, não tem don't. Você não fala I don't be, I don't am, he doesn't is, he doesn't be. Isso é impossível, mas o imperativo ele aceita. É uma exceção que provavelmente você também nunca percebeu. Do not be, don't be. Não seja, não esteja. Tem também a conjugação interrogativa negativa, que é igualzinha da conjugação negativa, negativa declarativa, aliás, mas exceto um pequeno detalhe, a primeira pessoa. A primeira pessoa, pelo menos na forma abreviada, é aren't. Mas como está na interrogação, você tem que inverter o verbo com o sujeito. Então a gente tem aren't I. Por exemplo, eu estou certo, não estou? I am right, aren't I? Se você não quiser abreviar, você também pode falar I am right, am I not? Ou você pode usar a forma ain't. A forma ain't é a negação do verbo be no presente em todas as pessoas. Mas só existe no linguajar informal, coloquial. É quase uma forma de gíria altamente informal que só é escrita em casos de alta informalidade. O verbo be também tem um subjuntivo. E aí ele está. Subjuntivo presente, meramente be para todas as pessoas. Sim, é possível falar I be. É possível falar you be, he be, we be, you be, they be. Sim, não é errado. Pelo contrário, o uso do subjuntivo é uma coisa extremamente erudita. Ele está restrito à língua erudita do inglês. E no passado, é o were para todo mundo. Não tem mais aquela distinção do I was e he was. Aí é o were mesmo na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. É were para todo mundo. Como se usa subjuntivo em inglês? Em frases do tipo He demanded that I be executed. Então, geralmente, o subjuntivo é usado em orações subordinadas que começam com a conjunção that, que indica uma exortação. He demanded that I be executed. Ele demandou, ele exigiu que eu seja executado. They determined that the text be revised.
Eles determinaram que o texto seja revisado. They recommend that he not be dismissed. They recommended that he not be dismissed. Vejam que o verbo estando no passado, no português, a gente pode traduzir pelo nosso subjuntivo passado. They recommended that he not be dismissed. Você pode tanto traduzir por eles recomendaram que ele não seja demitido, ou eles recomendaram que ele não fosse demitido. Em inglês você não pode usar o subjuntivo passado were, aí você não pode falar they recommended that he not were dismissed. Ou they recommended that he were not dismissed. O subjuntivo passado do inglês não é igual ao nosso subjuntivo passado fosse. Para traduzir o seja e o fosse do português, se você usar o subjuntivo no inglês, você tem que usar sempre be, sempre o subjuntivo presente. Não há distinção de tempo, o subjuntivo do inglês nesses casos. O subjuntivo passado do inglês, que a gente viu como were para todas as pessoas, é usado só em orações hipotéticas que começam tipicamente com a conjunção se. If I were here, se eu estivesse aqui. If he were my friend, se ele fosse meu amigo. Então é meramente uma hipótese, pode até estar falando do presente, na verdade. Pode falar, se ele agora, nesse momento, se ele agora, nesse momento, fosse meu amigo, if he were my friend right now, mas é uma hipótese no presente. É meramente que a colocação da frase, a formulação da frase é diferente. O were é usado com if, o be é usado com that. E também tem a conjugação do inglês arcaico, que não é totalmente obsoleta, porque ainda é usada em textos um pouco mais antigos, especialmente na leitura da Bíblia. A Bíblia, que foi traduzida para o inglês no século XVII, preserva o esquema pronominal e o esquema verbal do inglês, que é chamado de inglês arcaico. O inglês moderno, na sua versão mais arcaica, que predominou entre o século XIV e o século XVIII. Esse inglês que a gente vê nessa tabela aí, onde os pronomes também são diferentes. E o verbo tem uma forma especial da segunda pessoa do singular. O pronome antigo era thou, T-H-O-U, thou art, tu és, thou wast, tu eras. No resto é igual, a diferença também no plural é apenas que o pronome da segunda pessoa plural era ye. O nosso you era, na verdade, a forma objeto do pronome ye, que eventualmente substituiu a forma sujeito e substituiu também todas as formas do singular e virou esse you fácil que a gente tem hoje. Se a gente pular para o inglês médio é que estava antes desse inglês moderno arcaico que a gente viu agora. O inglês médio era o inglês da Idade Média, que existiu entre o século XI e o século XIV. A gente vê que aí fica meio mais diferente. O pronome da primeira pessoa já era ik, às vezes pronunciado meramente como i. E os pronomes da terceira pessoa eram bem diferentes também. E no presente tinha a ik, thou art, he is, we are, ye are, he are. Passado was, were ou wast, was, were ou weren. O infinitivo era to ben, o gerúndio era benge ou bende. O participio passado era iben. Tinha um prefixo, esse prefixo que era escrito como y, é cognato do alemão ge, que forma participio passado em alemão, ainda estava presente. O imperativo be no singular e beth no plural, seja, sejam. E a forma mais antiga do inglês é o antigo anglo-saxão, que existiu entre o século V e o século XI, antes da invasão normanda, que levou a influência do francês e do latim sobre o inglês. A gente tem no anglo-saxão uma língua puramente germânica, com traços bastante conservadores. Ich, bel, ou ich, elm, thu, bist, thu, ert. Essa diferença entre beon e elm, bist e ert, era em parte dialetal, mas também em parte era uma variação similar ao nosso ser e estar. A gente vê que o infinitivo também tinha dois infinitivos. O infinitivo era duplo, tinha beon e wesen. Wesen é a base do passado do verbo. Beon é a forma do presente, que também traz essas formas antigas indo-europeias como elm, ert e is. O participio passado, gebeon. Aí aquele y que a gente viu no inglês médio já estava na sua forma completa, gebeon, que ainda existe no holandês e no alemão, forma o participio passado nessas línguas. O imperativo também tinha ambos os radicais, beo, beoth e wes e weseth. A diferença entre beon e wesen era que nem a diferença mais ou menos entre ser e estar no português, embora não exatamente idêntica. A gente vê que parte do verbo ser em inglês deriva da influência escandinava também sobre o inglês, na verdade, pelo fato de o antigo saxão ser uma língua que estava meio que entre as línguas da Alemanha e as línguas escandinavas. Então a gente vê que o paradigma da declinação do verbo være escandinavo antigo também tem bastante a ver com aquela forma alternativa do anglo-saxão que a gente viu na tabela anterior. Ert, es, erum, erud, que nas línguas escandinavas modernas ficou meramente para todas as pessoas, e var no passado para todas as pessoas, como é em dinamarquês e em sueco. E aqui a gente vê a conjugação do verbo sin, em saxão antigo, que é o parente mais próximo do antigo anglo-saxão. O saxão anglo-saxão era o saxão da Inglaterra, o saxão antigo aqui era o que ficou no norte da Alemanha. A gente vê o infinitivo é diferente, é sin, já prefigurando o alemão sein, que é o infinitivo desse verbo em alemão.
No presente a gente vê um paralelismo bem grande, tanto que eu coloquei aqui uma tabela em cima da outra. Vocês veem aqui a tabela do anglo-saxão em cima, a língua da Inglaterra antiga, e embaixo saxão antigo, a língua do norte da Alemanha, que era o parente mais próximo do saxão inglês. A gente vê um paralelismo bem grande. Essas línguas na época eram meramente dialetos de uma mesma língua. Há um paralelismo quase total entre todas as formas, só o infinitivo que é um pouco diferente. No presente a gente também tem duas formas de acordo com a permanência ou não do estado, mais ou menos como ser está no português. Isso é, tá aí o verbo to be que você provavelmente não conhecia.